Graça e paz, boa tarde. Vamos iniciar nossa live hoje num horário diferenciado. Mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui conosco nesse tempo de estudo da palavra. E certamente o Senhor estará ministrando grandes coisas ao nosso coração nesta tarde. Que o Espírito Santo de Deus venha trazendo a cada um. Que juntos nós possamos refletir na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta tarde. Aleluia. Wesley tá baixado, por que não tá? Aleluia. Amém, Jesus. Mais uns minutinhos. Nós vamos neste momento dar continuidade à lição da semana passada. Bem-vinda aqui conosco também, pelo que eu estou visualizando, é a Soraya. Mãe Elvira também, bem-vinda. Irmã Soraya também, bem-vinda. Aleluia. Glória a Deus. Mais uns minutinhos. Nosso tema de hoje, vamos dar uma recapitulada, né? Viva segundo a vontade de Deus. Como viver a vontade de Deus nas nossas vidas? De que forma buscar agradar ao Senhor com aquilo que nós fazemos, com as nossas práticas, né? Com as nossas atitudes. Então, vivendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Na semana, não essa anterior, quando nós tivemos a nossa live, nós vimos a primeira parte dessa lição. E eu quero convidar você a estar comigo em oração neste momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado, nós estamos aqui diante da sua presença, Pai querido. Nós queremos neste momento colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós iniciamos mais esta live pedindo perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, ó Deus poderoso, sonda os nossos corações nesta tarde. Olha para dentro de nós, Senhor, para cada área da nossa vida, para aquilo, Senhor, que ainda precisa de mudança, de transformação, de restauração. Pai, que o Senhor possa nos alcançar nesta tarde, trazendo, Senhor, cumprindo, Senhor, nas nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Perdoa, Senhor, as vezes que temos decepcionado ao Senhor com as nossas atitudes, que temos deixado o Senhor para o segundo plano, que não temos priorizado estar com o Senhor, buscar ao Senhor, buscar experiências novas com o Senhor e principalmente, como diz a sua palavra, buscar as suas coisas, ao seu reino primeiro. E às vezes nós focamos em coisas aqui fora, em coisas físicas, e o Senhor é Deus e é soberano, e só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E que nós possamos neste momento render toda a honra e glória ao seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio, toma essa live, toma aqueles que estão chegando, alcança aqueles que estão vindo do trabalho, aqueles que estão já em casa e que já puderam entrar, que o Senhor possa visitar os corações nesse dia, trazendo cura, restauração, renovando as forças, a alegria nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos então falar um pouquinho daquilo que nós vimos na semana anterior. Vivendo segundo a vontade de Deus.
viver segundo a vontade de Deus envolve muito abrir mão da nossa vontade. Viver segundo a vontade de Deus envolve renunciarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer, aquilo que quer ocupar o nosso tempo. E viver segundo a vontade de Deus é buscar a presença dele em todo o tempo. Bem-vinda conosco, Laide. Saudade de você, hein? Sentindo falta de você na live. Bem-vinda, viu, minha querida? Eu não estou conseguindo visualizar a todos que estão aqui ainda. Mas se você quiser deixar uma saudação aí, eu vou visualizando e saudando a todos. Então, viver segundo a vontade de Deus, a parte 1, foi quando eu citei a vontade de Deus é que nos santifiquemos. E para nos santificarmos, é muito importante nós buscarmos abrir mão, como eu já disse, da nossa vontade. Matarmos a carne, o nosso eu, focarmos naquilo que o Senhor quer de nós, buscarmos proximidade com o Senhor, buscarmos a presença dele em todo o tempo. E eu citei aqui 3 lições, e a primeira dela, 3 lições no caso de nos ajudar a vencer o eu, nos ajudar a vencer as barreiras que nos distanciam do Senhor. E a primeira dela aqui, na realidade, é a barreira do pecado, onde ele entra e tenta nos distanciar, nos afastar da presença do Senhor. E o primeiro ponto que eu citei, Jesus Cristo é o nosso referencial de alguém que sofreu e lutou por causa do pecado. Lembrando que Jesus Cristo é o nosso referencial e que ele nunca pecou. Que Jesus é aquele que morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas ele nunca pecou. Então, ele é a nossa referência de vida. E eu costumo dizer sempre isso, que a referência de vida para o homem, para o ser humano é Jesus. Que nós possamos tirar os nossos olhos das pessoas, daquilo que elas fazem de bom ou de ruim, mas focando naquilo que Deus pode fazer, naquilo que vem dele, naquilo que vem do alto, porque só ele é perfeito e soberano. Amém? Então, o primeiro ponto é esse. Jesus Cristo é o nosso referencial de luta contra o pecado e contra o nosso, porque ele nunca pecou, como eu já mencionei. Depois eu citei ainda que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo e nos amar para lutar espiritualmente contra o pecado. Pastor Roberto e irmã Irene, queridos lá de São Paulo aqui conosco também, grande abraço a vocês. Bom tê-los conosco. Segundo ponto que eu citei aqui, devemos ter a mesma atitude de Cristo. Por quê? A atitude de Cristo, aquilo que ele sempre nos ensina é amar. É amar acima de todas as coisas, mas amar a nós próprios. Por quê? Porque quando nós nos amamos, nós lutamos para ser melhores. Nós lutamos para nos afastar do pecado, da escravidão do pecado, que muitas vezes nós pecamos e nos tornamos escravos daquela atitude. E essa palavra é exatamente sobre isso. É a referência que nós devemos ter de amor a Deus e de amar as pessoas. Porque o primeiro mandamento é esse, amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar ao meu próximo como eu me amo. Eu falo que esse é o maior desafio. No entanto, os 10 mandamentos foram resumidos nesses 2. E certamente nós falamos muito que amamos a Deus, amamos a Deus. Eu não tenho dificuldade de amar a Deus, mas amar as pessoas muitas vezes é o grande desafio de pessoas. Então, que possamos exercitar o amor de Deus em todo o tempo, lutarmos contra a nossa vontade, que acarreta o pecado. Depois eu citei o terceiro ponto. O tempo que nos resta de vida deve ser vivido para fazer a vontade de Deus. Isso é priorizar as coisas de Deus. Um tempo de dedicação, um tempo de cuidado com as coisas do Senhor, com o povo do Senhor, com aqueles que não conhecem ainda a palavra, e que nós possamos ter esse tempo que nos resta, que às vezes a gente olha para a idade e falamos, mas a minha idade, certamente eu sou jovem, eu vou viver ainda muitos anos. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver, mas o importante é usar desse tempo para agradar a Deus,
para servir ao Senhor, para fazer a vontade dele, e não para as paixões da carne, para os desejos da carne, que acarreta o pecado. Aí eu citei aí, quando eu falei que o primeiro ponto era a vontade de Deus, é que nos santifiquemos. O segundo é requerer que cumpramos os deveres. E essa lição, ela nos leva a refletir sobre os nossos compromissos como povo de Deus, como cristão, com quem nós temos um compromisso, com quem nós temos uma aliança. É importante nos lembrarmos disso, que a nossa primeira aliança, a mais importante, é a aliança que nós temos com o Senhor. Uma aliança de amor, de obediência, uma aliança de submissão a Ele. E, inclusive, eu citei aqui no versículo 7, porque o nosso texto eu não vou ler hoje novamente, porque ele é um pouco extenso, mas está lá em 1 Pedro 4, de 1 a 19, e nos versículos 4, de 7 a 11, capítulo 4, de 7 a 11, Pedro avisa que o final está próximo. E aí, o que é que ele faz? Ele tenta criar ali essa expectativa toda na igreja primitiva, mas levando as pessoas a entender que elas precisavam cumprir os seus compromissos com o Pai. E o primeiro deles que ele cita é o de orar. Nós devemos buscar a oração, porque a oração é o nosso dever indispensável. Não dá para abrir mão da oração. É aquilo que deve ser parte da nossa vida diária, da nossa prática diária. Deixar de orar é pecado. Está lá em 1 Samuel 12, 23. Então, em primeiro lugar, orar ao Senhor. Buscar a presença dele através da oração. A oração deve ser acompanhada de domínio próprio, de sobriedade, de práticas que agradem a Deus. Não adianta orar só, se não tiver mudança de vida, de atitude. Então, a oração é o pré-requisito mais importante aí. Mas nós precisamos permitir que Deus vá trabalhando no nosso interior. Nós precisamos abrir mão de toda a nossa vontade. O Wellington Mariana aqui conosco, bem-vindo também. Nós precisamos, além da oração, estar juntos, estar buscando em Deus as mudanças que nós tanto necessitamos. E que a gente possa entender que nunca estamos prontos. Que sempre tem mais a ser feito em nós, que tem coisas ainda a ser mudadas em nós, porque quando nós entendemos que já estamos no ponto principal, que já estamos no centro da vontade de Deus, é o eu quem está falando. É Deus quem tem que estar no centro da nossa vontade, e nós precisamos admitir que sempre há algo a ser mudado por Deus nas nossas vidas, que o Senhor precisa arrancar, que Ele precisa transformar. Então, primeiro ponto, a oração. O segundo ponto, que nós devemos amar. Eu citei algumas coisas a respeito do amor aí já no início, mas que o amor deve ser intenso e profundo. Por que intenso? Porque eu preciso praticar o amor de Deus. Porque eu preciso viver o amor de Deus com constância na minha vida. Eu não posso hoje amar determinada pessoa e amanhã ter ódio dessa pessoa. Então eu devo praticar esse amor constantemente. O amor deve ser intenso e profundo. E amar exige esforço. Eu citei até um atleta aqui que ele treina horas a fio, horas e dias para participar de uma Olimpíada. E ele se dedica muito do seu tempo para participar com um compromisso que ele tem. E assim deve ser as nossas vidas também. No ponto 2, o amor deve ser mútuo. Eu devo amar e amar independente de esperar nada em troca. Carla, minha aluna também aqui conosco, bem-vinda. O Wellington também foi meu aluno, né, Wellington? Os dois aqui, bem-vindos, viu, queridos? Então, o segundo ponto aí citado é o amor mútuo, uns para com os outros. Por quê? Porque o amor não é obrigação de alguns, mas é um mandamento de todos. É uma ordem de Deus que nós devemos amar. Então, o amor precisa ser incondicional. Eu não posso impor condições para amar. Eu preciso simplesmente amar. Aprender a amar. Às vezes as pessoas justificam que não amam porque
foram maltratadas no decorrer da sua vida, feridas, tiveram uma vida muito dura. Nada disso justifica o amor de Deus, porque nós precisamos lembrar, inclusive, que Jesus foi alguém que nunca falhou, que nunca pecou e que veio, viveu aqui como homem, morreu pelos nossos pecados, mas que antes da morte ele foi muito maltratado, açoitado, cuspido, sofreu muitas dores. E às vezes a gente reluta de amar as pessoas porque nós começamos a pontuar o que elas fizeram para nós, o que elas têm feito para nós. E quando nós fazemos isso, nós passamos a ser juiz. E nós não devemos julgar, nós só devemos amar. O ponto 3, o amor deve se manifestar pelo perdão. Por quê? Porque o ódio excita contendas. A palavra de Deus diz isso. Então eu preciso perdoar. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Ah, mas eu ainda não decidi perdoar tal pessoa. Demorou para fazer isso. Então você vai orar a Deus porque o perdão precisa ser liberado. Porque nós aprisionamos pessoas espiritualmente quando deixamos de liberar essas pessoas através do perdão. Não importa o que elas fizeram para nós. Porque nós precisamos avaliar o que fizeram para Jesus e ele perdoou a humanidade. Então, que possamos exercitar esse amor. Aí falamos ainda que devemos ser hospitaleiros. O hospitaleiro é aquele que cuida com amor, é aquele que se dedica pela vida do outro, com práticas, sem murmurar, sem reclamar. Como a palavra diz, chorando com os que choram, rindo com os que riem. Então, o hospitaleiro, ele tem esse coração focado no outro, na dor do outro, no prazer do outro, em suprir a necessidade do outro. E aí o quarto e último ponto da lição anterior, eu falei sobre nós devemos servir. E citando aqui que a igreja é a vida de serviço aos outros. Como igreja nós precisamos ser exemplo de serviço. A igreja precisa focar em servir. Servir a comunidade, servir os vizinhos da igreja, servir primeiro os da igreja, como a palavra diz, que primeiro os da casa, primeiro os da igreja. Então, eu preciso me dedicar em servir o outro. Depois, cada cristão foi capacitado individualmente. Aí eu falei sobre os dons espirituais. Cada um recebe de Deus os seus dons. E que, no mínimo, um dom Deus tem para cada um. E que você possa falar isso para o Senhor. Que você possa pedir isso para o Senhor. Que Ele se revele a você através dos dons. A Carla está afirmando aqui, precisamos pedir para Deus tirar dos nossos corações as mágoas e ressentimentos e sozinho não conseguimos. Então temos que nos prostrar diante do Senhor e pedir para Ele, porque só Ele pode nos mudar. Exatamente. Só Ele pode nos mudar, mas é preciso que nós tenhamos no coração essa certeza e a atitude de decidir mudar. Né, Carla? Se nós não decidirmos mudar, eu só decido mudar quando eu admito que eu posso ser melhor. Quando eu admito que a atitude que eu estou tendo não é boa. Corretíssimo o que você diz. Só Deus pode mudar o nosso coração. Mas Deus, lembrando que Deus respeita a nossa decisão, tá? Enquanto eu não admitir que eu posso ser melhor, que eu preciso ser melhor, o Senhor não vai fazer. Então é a minha rendição. Cada vez que eu peco, que eu erro, eu preciso ir à cruz. Eu preciso me prostrar diante de Deus. Eu preciso reconhecer o erro. E essa minha atitude é que vai me levar a me colocar diante de Deus rendida aos pés dele. Reconhecendo que sem ele nós nada somos e nem podemos. Muito bom, tô gostando da participação aí, hein? E continuando aqui. Dizendo aí que cada um é um mordomo, ou seja, é um dispenseiro. Nós precisamos ser bons, ser um bom ou excelente mordomo no ministério. Ou seja, suprir uns aos outros. Uns aos outros. Isso mesmo, Carla, nós precisamos querer, é verdade. A decisão é nossa. E lembrando que Deus respeita a nossa decisão.
A graça de Deus é multiforme, ou seja, é de inúmeras formas, de muitas formas. E se ela é multiforme, é um erro quando nós limitamos os dons. Ah, porque você só vai ter esse dom. Ah, porque você não tem dons. Nós precisamos ver quem nós somos em Cristo Jesus. Não é quem nós somos para as pessoas, mas quem nós somos em Cristo Jesus. Ellen Franco aqui conosco também. Que alegria ter você aqui, minha querida. Amém. Vamos ler aqui o que a Ellen acrescentou. Me rendo aos seus pés, ó Deus, e reconheço que não sou nada sem o Senhor. Me ajude a ser melhor a cada dia. Aleluia. É verdade. Muito importante essa colocação sua também. Se nós não reconhecermos que podemos ser melhores, que precisamos ser melhores, Deus não vai fazer. Deus respeita a nossa decisão. Claro que cada decisão tem as suas consequências. E o objetivo final do serviço cristão é a glória de Deus. Lembrando sempre que a glória é de Deus. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Às vezes nós vemos pessoas entregando ou colocando em lugar de destaque e adorando pessoas. Lembra disso, do que a palavra diz, que a ninguém devemos adorar, a nenhum outro Deus, a ninguém. Exatamente o nome do Senhor é que deve ser adorado, somente Ele. Então toda honra e toda glória devem ser dadas ao nosso Deus. Amém? E hoje, para concluir a nossa lição, não que estejamos terminando, estamos começando a segunda parte, eu só estava recapitulando, ok? A vontade de Deus envolve sofrimento. Poxa, mas hoje está muito chique aqui, hein? Só está o time dos meus alunos aqui. Odair, muito bem-vindo, meu querido. Saudade de você também, viu? Bom tê-lo aqui conosco. Então, nós estamos agora refletindo sobre 1 Pedro 4, de 12 a 19. E aqui nós vamos citar nessa lição de hoje, a vontade de Deus envolve sofrimento. Tem um autor, Mateus Henry, ele cita aqui uma frase: a obra de um cristão é dupla, ou seja, ela tem 2 pontos primordiais. Primeiro, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Segundo, sofrer o que lhe apraz. Então é fazer a vontade de Deus e viver aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Bem-vinda aqui conosco também. Espera aí que eu não estou conseguindo visualizar. Não consegui ainda. Perdi aqui. Mas eu acredito que quem já está aqui comigo, eu saudei a todos. Amém. Quero ainda falar do comentário da Ellen, que eu te vi rapidamente, viu, Ellen, na rua. Me perdoe a forma de cumprimentar. É que depois que você passou é que eu reconheci. A unção nos separa e a dor nos prepara para o propósito. Amém. Exatamente isso. A unção nos faz diferentes. A unção nos separa. Mas a dor, ela nos prepara para um propósito de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. Muito bom. E aqui, onde Mateus Henry cita que nós temos 2 pontos importantes, ou seja, a vontade de Deus, ela tem, na vida do cristão, ela é duplamente citada aqui, que é fazer a vontade de Deus e sofrer o que lhe apraz. Então, o primeiro ponto que eu quero citar aqui: esperem o sofrimento. Esperem o sofrimento. No versículo 12, quando ele cita, eu vou abrir aqui rapidamente, 1 Pedro 4, versículo 12 diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Aí eu pergunto para você, quem é que não tem passado por provas? Quem é que não tem vivido momentos de deserto? E aqui a palavra de Deus diz que nós devemos esperar por sofrimento. Mas como assim esperar por sofrimento? A palavra de Deus nunca diz que quando nós entregássemos as nossas vidas ao Senhor, nós não teríamos mais provas. Muito pelo contrário, a palavra é clara quando ela afirma que no mundo nós teríamos aflições. Mas ela diz: não temas,
porque eu venci o mundo. Então é o Senhor trazendo uma revelação aos nossos corações. Não desista. Você está passando por momentos difíceis? Não desista. Eu também passei, mas eu venci o mundo. E o Senhor venceu o mundo pelas nossas vidas. Essa é a grande diferença. E quando nós citamos aqui esperar pelo sofrimento, o sofrimento não significa a ausência do amor divino. Não, muito pelo contrário. Pedro chama os seus leitores de amados, pois o amor de Deus não nos isenta de sofrimento e de provas. O amor de Deus está em nós, o amor de Deus nos sustenta, o amor de Deus nos supre, nos renova, mas o amor de Deus não nos isenta de provas. Eu falei isso na vez passada, na outra parte dessa lição, que às vezes a gente passa por muitas provas e às vezes não entende o que é que está acontecendo. E essa lição, agora a gente vai esmiuçar um pouco mais, ela vai falar bem exatamente sobre isso. Mas se eu tenho o Senhor, por que eu passo por provas? Se eu tenho o Senhor, por que eu tenho passado por tantas lutas? E Pedro nos chama atenção para isso, porque o amor de Deus não nos isenta das lutas, não nos isenta das provas. O sofrimento não deve ser estranhado, mas encarado. Encarado. Por quê? Como assim encarar o sofrimento? Porque o sofrimento faz parte da nossa caminhada aqui na Terra. Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o Senhor tem reservado de melhor para nós não é aqui na Terra. É na eternidade, é na glória, é junto dele. Então o sofrimento faz parte do nosso adestramento aqui na Terra. Aqui nós passaremos por provas e eu preciso encarar as provas. Então, o que é encarar as provas? Encarar as provas é enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar em Deus. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Tudo posso em Deus. Então, meus queridos, nele é que eu enfrento as provas. Nele é que eu venço as batalhas. Nele é que eu derroto os gigantes. É em Deus que eu sou mais que vencedora. Às vezes as pessoas deturpam um pouco esse texto de Filipenses 4,13. Ah, mas eu sou filho do rei, eu posso todas as coisas. Espera aí, nós podemos todas as coisas em Deus, no Senhor. Então aquilo que Ele aprova eu posso fazer, que é bênção para a minha vida. Ele vai me amparar, Ele vai me sustentar. Isso é poder todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me sustenta, ok? Continuando aqui. Então, o sofrimento não deve ser estranhado, mas encarado. Ele é algo normal, como eu já disse, na vida do cristão. Enquanto ele estiver neste mundo, enquanto você estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, não nos faltará desafios, não nos faltará guerras, não nos faltará provas, desertos, mas precisamos nos lembrar que o Senhor é aquele que nos amou primeiro, que o Senhor é aquele que nos sustenta, que o Senhor é aquele que nos guarda, que o Senhor é aquele que nos ajuda a passar pelas provas. Amém? Continuando aqui então, Deus está no controle e qualquer coisa que acontece com um cristão coopera para o seu bem. Lembre disso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus diz isso, Romanos 8. Então, tudo aquilo que nós vivemos, saudando bem-vinda também, Elizabeth Dutra. Bom ter você aqui, minha querida. Saudades, viu? Grande abraço. Então, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As provas também. Certamente nós somos lixadas, polidas, nós somos moldadas nas provas. E cada prova que vencemos, o Senhor faz isso para nos fazer melhores, para nos tornar melhores. Então, lembrando que Deus é aquele que cuida de nós e Ele está no controle de todas as coisas. E Ele é aquele que coopera com as nossas vidas, que nos levanta, que nos restaura. E o sofrimento, ele tem um propósito. Pedro citou isso em 1 Pedro 1, 6 e 7. Pedro diz, destinado a provar-vos. Todo sofrimento gera crescimento. Lembrem-se disso.
todo sofrimento gera crescimento. Você deve se lembrar de momentos difíceis, talvez você esteja vivendo agora mas que os momentos de luta, os momentos de desafio, os momentos onde nós estamos num deserto árduo, é os momentos onde nós mais nos lembramos de buscar o socorro do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o socorro presente na hora da tribulação. Então, lembre-se disso, que o sofrimento, ele nos faz melhor. Ele nos faz pessoas melhores. Ele nos torna cristãos melhores. Ele vai moldando as nossas vidas. Olha lá a Ellen acrescentando aqui também. Verdade, temos que ter bom ânimo e alegria do Senhor, a nossa força, nosso refúgio. Nenhum sofrimento aqui se compara à glória daquilo que será revelado. Amém, aleluia. Glória a Deus. Bem-vinda também, Alessandra, lá de Monte Belo. Bom ter você aqui conosco, minha querida. Então, continuando aqui. O primeiro ponto, então, é o sofrimento. Espere o sofrimento. E eu quero citar ainda para vocês aqui, deixa eu ver se é só esse texto aqui. Só um momentinho, por favor. Texto de Mateus 5,11. Mateus 5,11 que diz, onde Pedro menciona novamente as palavras de Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu escolhi esse texto hoje porque esse texto, na realidade, ele fala tudo e mais um pouco do que a gente está falando. Porque ele diz, bem-aventurados sois vós quando te injuriarem, quando você for injustiçada, ou ainda quando você for perseguido, quando alguém mentir sobre você e fizer algum mal e descrever algum mal contra a sua vida por causa do nome de Jesus. Muitas pessoas questionam a gente no trabalho da igreja, pessoas que estão começando a caminhar na fé e falam assim, pastora, mas são muitas provas, o que acontece? Quando eu não tinha Jesus, eu não passava por tudo isso, agora é só luta, é só coisa para resolver, é só gigante, é só dificuldades, acontecem coisas na minha vida que eu não entendo, eu nunca passei por tantas provas. E aí eu te digo, avalie um pouco como era a sua vida lá atrás, antes de Jesus. Como é que nós nos portávamos? A preocupação era com o quê? Era em fazer o quê para quem? Porque certamente, quando nós incomodamos o inimigo, ele se rebela contra nós. Ele fica enraivecido. Ele quer certamente nos atingir. Ele quer certamente nos derrubar. Ele se revolta, ele se ira. E lá atrás, nós não fazíamos isso. Por quê? Porque nós éramos donos das nossas vidas, automaticamente ele junto, porque nós fazíamos tudo que nos agradava. E aí o que acontece? O inimigo era aquele que tinha domínio sobre as nossas ações. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós decidimos colocá-las nas mãos dele. Dar liberdade, quando convidamos para fazer morada em nós pedimos que ele escrevesse o nosso nome no livro da vida. Você já parou para pensar da importância de ter o seu nome no livro da vida? Da importância que nós temos ali o nosso nome anotado, porque o dia que nós chegarmos na presença do nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso nome vai estar ali, no livro da vida. Então nós somos chamados porque nós primeiro fomos escolhidos pelo Senhor, a decisão não foi nossa. Nós fomos escolhidos por Ele, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então a decisão não foi nossa, antes foi dele. E isso é um privilégio nas nossas vidas, sermos escolhidos pelo Senhor. Mas todas as vezes que nós nos alinhamos com Ele, através das nossas atitudes, buscamos agradar a Ele, fazer a vontade dEle, nós somos perseguidos, criticados, injuriados, injustiçados. Quantas vezes nós passamos por situações, por provas que não entendemos de onde está vindo tudo aquilo. De repente começa a acontecer tanta coisa e a gente fala, mas o que aconteceu? Quanta perseguição, eu não fiz nada. Mas nós sabemos por quê.
porque nós estamos ali levantando a bandeira do exército do Senhor, do Deus soberano, declarando que nós fazemos parte desse exército, que nós somos separados por Ele, que nós fomos feitos soldados desse exército. Então é por isso que parece que as nossas lutas não têm fim, mas é que nós temos um Deus hoje que vence a cada uma. No sangue dele é que nós vamos nos levantando e caminhando, porque o nome dele é que tem poder. Amém? Graças a Deus por isso. A terceira parte, avaliar o sofrimento. Então eu falei que primeiro é o sofrimento. Segundo, se alegrar com o sofrimento. Terceiro, avaliar o sofrimento. Mas como assim avaliar o sofrimento? Na fornalha da perseguição, o cristão ele precisa examinar a causa ou as razões do seu sofrimento. Por que é que eu estou passando por isso? É que às vezes nós desejamos, muitas vezes, a Ellen colocando, devemos nos deixar polir pela mão de Deus. Exatamente. E sermos polidos por Deus envolve abrir mão do nosso eu, né? Matar a nossa vontade em todo o tempo, porque o homem, o eu, quer falar, quer governar, quer fazer escolhas. Então, em todo tempo, eu preciso abrir mão da minha vontade. Só assim o Senhor consegue ir trabalhando no nosso interior. Exatamente. E na fornalha da perseguição, o cristão deve examinar a causa ou as razões do sofrimento. O sofrimento por causa de Cristo, ou por obediência da sua palavra, é uma felicidade. Se você está incomodando as pessoas, pelo amor de Deus, pelo reino de Deus, pela obra de Deus, aleluia por isso, glória a Deus por isso. Irmã Rita, a paz minha amada, eu sei que vocês estão no trabalho hoje, tá todo mundo aí no corre chegando, né? Bem-vinda aqui conosco, irmã Edna também, estava sentindo sua falta, viu? Bem-vinda também. Então, o que acontece quando eu começo a ter atitudes que obedecem à vontade de Deus, que alegra o coração de Deus, parece que as provas são maiores ainda, mas eu preciso, no meu coração, me sentir feliz, porque eu estou realmente procurando me achegar a Ele, procurando vida de santidade, procurando proximidade com Deus. Olha a Nádia também, oi minha querida, amém, bem-vinda. Eu sei que essa mudança de horário aí mexeu com todo mundo. Eu sei como é. Mas é que hoje é aniversário da neta e é família, então a gente tem que fazer as duas coisas juntas, né? Bem-vinda também, irmã Raimunda, aqui conosco. Bom ter você aqui também, minha querida. Então, se sinta feliz se você tem incomodado as pessoas, se você tem injustiçado muitas vezes, recebido críticas sem saber nem por que, nem de onde. Se sinta feliz com isso, porque você está agradando a Deus. Não há vergonha em sofrer por causa de Cristo. Não se incomode com isso. Pedro faz uma declaração interessante aqui. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nós sabemos que aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós conhecemos, nós seremos cobrados diante de Deus. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Então nós temos responsabilidade sobre isso, porque nós somos aqui embaixadores do Senhor. Nós somos aquele que leva as boas novas, que apresenta a palavra do Senhor. E é importante entendermos o compromisso que nós temos com isso. Irmã Edna citando, acabei de chegar em casa, mas estou feliz em ter tido tempo de participar. Amém, amém. Nós também com a sua presença, viu? Bom, então, nós precisamos entender que a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável, é que importa para as nossas vidas. Isso sim é que tem valor para nós. O sofrimento por causa de Cristo deve gerar em nós felicidade. Se você tem sido criticado, injustiçado, não se importe com isso. Deus está feliz com o que você está fazendo? Amém, aleluia. Isso aqui alegra.
o meu coração, de alegrar ao coração do meu Pai. Amém? E aqui Pedro faz essa citação. Quer dizer, se nós seremos cobrados, como é que serão aqueles que não conhecem o Evangelho? Então, a palavra está dizendo aqui: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Então, uma interrogação aí. Se é verdade que o justo é salvo, que é em nome de Jesus, é isso que a palavra dele diz, onde vai ficar o pecador nessa situação? E Cristo, ele enviará o seu Espírito para nos fortalecer nas provas, nas tribulações. Aqueles que são perseguidos por causa da sua fé, certamente são cuidados de um modo especial. Você tem perseguido por servir a Deus? Você tem sido perseguido por fazer a vontade de Deus na sua vida? Amém. Glória a Deus por isso. Isso é importante. Claro que muitos são criticados não por servir a Deus, mas por comportamentos que abrem brecha. Então isso é diferente. É diferente. Criticado por comportamentos fora do padrão e não simplesmente por servir a Deus. Porque falar que eu sou cristão, que eu sou servo de Deus é uma coisa. Viver o amor de Deus é outra coisa. Falar, eu já sempre digo aqui, repetir versículo bíblico, até o papagaio, se você ensaiar ele, o papagaio da irmã Elvira fala um monte de coisa. Então, o que é que acontece? Eu preciso ser, eu preciso viver aquilo que eu prego. Amém? Essa é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Não adianta eu falar que eu incomodo as pessoas porque eu sou cristão, mas o que incomoda em mim é o mau testemunho que muitas vezes eu dou de cristão. De ser mentiroso, fofoqueiro, de envergonhar o nome do Senhor com as práticas. Então, não é porque eu sou cristão que eu sou perseguido, mas pelas coisas erradas que eu faço. Preciso estar vigilante. Continuando aqui, então, devemos nos lembrar que sempre sofreremos por lealdade a Cristo. E Ele sempre estará conosco em todo o tempo. Todas as vezes que você estiver fazendo a vontade dEle, Ele se faz presente ali te sustentando. Mas, Senhor, eu estou no meu limite, eu estou cansada, eu estou arrebentada, não importa. Ele é com você. E lembre-se disso, que tudo aquilo que você está vivendo não é... E que muitas vezes nós colocamos para Deus que nós não temos condição de viver, forças para ser sustentado. O Senhor diz, tem. Por isso você está passando por essas provas. Porque é no Senhor que nós vencemos as barreiras. É no Senhor que nós somos fortalecidos. É na palavra dEle que nós entendemos isso. Que o poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Olha quem está aqui conosco. Nanda Piccolo. Que alegria, minha querida. Muito lindinha, saudade de você, viu? Já voltou de viagem, né? É uma honra ter você aqui também na nossa live, viu? Beijo no coração. Então, servir ao Senhor é abrir mão da nossa vontade para agradar ao coração do nosso Deus. E dando prosseguimento aqui, a terceira e a penúltima parte. Avaliem o sofrimento. Como é que nós estamos avaliando o nosso sofrimento? Como eu já mencionei. E lembrando sempre que avaliar o sofrimento é olhar para aquilo que nós estamos vivendo hoje. E procurar botar na nossa vida, nas práticas que nós temos do dia a dia, atitudes que nos levem a honrar o nome de Deus. Não importa o tamanho do sofrimento. Não importa o tamanho da dificuldade que você esteja vivendo. Pedro faz uma declaração interessante, e essa citação que ele faz, se nós seremos cobrados, e o pecador, como será? Ou melhor, né? Quando ele cita aí, se nós seremos cobrados, e o ímpio, como será? Porque nós estamos aqui, a cada dia, lutando contra o pecado. Lutando para não cair no pecado. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não é porque eu entreguei a minha vida para Jesus que agora eu já sou uma pureza só.
Não peco mais, não erro mais, começo nas minhas palavras expressar santidade, mas nas minhas atitudes eu não tenho isso. Eu preciso entender que é um processo de todo dia, de trabalhar de Deus na minha vida constante. Então eu nunca estou pronto. E entendendo principalmente que nós não somos melhores que ninguém. Muito pelo contrário, nós temos mais responsabilidades ainda com Cristo, que nos escolheu com uma missão. Lembremos disso. Continuando aqui, 2 pontos que eu quero citar ainda. O juízo de Deus vem sobre todos, obedientes e desobedientes ao Evangelho. Então lembre-se disso. O Senhor vai julgar a cada um. A mim e a você e a todos. Todos, exatamente todos. Aqueles que obedecem a Ele, mas também aqueles que não obedecem a Ele. Quando Pedro e João foram perseguidos por pregarem as boas novas, eles se regozijaram, pois eles entenderam ser sinal da aprovação de Deus, aquilo que eles estavam realizando, o trabalho que eles estavam fazendo. Então, eles eram muito perseguidos e em momentos muito mais ainda. Então, neste momento, Pedro e João entenderam, espera aí, se eu estou sendo perseguida é porque eu estou ali, alinhado com meu Deus. Esse trabalho que eu estou realizando na obra de Deus, com o povo de Deus, alcançando almas, certamente é um trabalho que me faz relacionar bem com meu Deus. É um trabalho que Ele aprova, porque quem tem que aprovar o que nós fazemos é Deus, simplesmente Ele. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, mas nós precisamos nos preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito. O que Deus pensa de mim, o que o Senhor pensa de mim. Como é que Ele me vê hoje? Será que eu sou representante? Realmente, eu sou embaixador de Cristo aqui na terra? Eu represento o nome dEle? Eu levanto a bandeira do povo de Deus? Aquilo que eu faço fala muito mais do que palavras. Tenha certeza disso. As nossas atitudes falam muito mais do que palavras. E a aprovação de Deus no trabalho de Pedro e de João foi grandiosa, que encheu o coração deles de alegria, onde eles entenderam que se eles estavam sendo perseguidos, é porque Deus estava se alegrando com o comportamento deles. Bem-vindo, Armando, meu primo aqui conosco também, glória a Deus, aleluia. Não procure sofrimento e não tente evitá-lo, mas prossiga fazendo o que é certo. Não procure sofrimento. Sabe aquela pessoa que só procura sofrimento? Que é negativa, que só procura coisas que te deixam mais para baixo ainda? Não procure sofrimento, mas também não procure evitá-lo. Faça só a sua parte. Só aquilo que cabe a você. Ou seja, prossiga fazendo o que é certo. Faça o que está designado a você fazer. Da forma correta, da forma que agrade a Deus. E se isso lhe trouxer sofrimento ou não, não importa. Quer traga sofrimento, quer não traga sofrimento, faça o certo. Se preocupe em fazer o certo. Porque às vezes as pessoas pensam que... quer ver um caso muito comum? Uma mentira. Mas eu só vou contar uma mentira pequena, porque se eu falar a verdade vai dar uma confusão. Não importa a confusão, importa a verdade. Então, que é importante fazer o que é certo. E mesmo que isso traga sofrimento para a sua vida, faça o que é certo. Fale a verdade. Amém? E vamos aqui caminhando já para o nosso final, dando continuidade. Todos, porém, comparecerão perante o tribunal de Cristo para prestação de contas. Lembrem-se disso. Todos estarão diante do Senhor para prestação de contas. E um texto de 2 Coríntios 5:10 que diz o seguinte, 2 Coríntios 5:10. Ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Então, cada um de nós vai comparecer na presença do Senhor, diante de tudo o que fizemos, de bom ou de ruim. É aquele momento de acertar as nossas vidas, de acerto de contas. Regina Brito também conosco. Paz, minha querida, bom ter você aqui, viu, minha amada? Então, o que é importante lembrar? Que cada um de nós será julgado pelo que fez, de bom e de ruim. Continuando aqui, então. É melhor para o homem suportar o fogo da provação nesta vida, utilizado por Deus como um instrumento de purificação, do que suportar o sofrimento eterno no lago do fogo, por rejeitar o evangelho. Então, olha a importância. Romilda Souza também, bem-vinda, minha querida. É mais importante para nós suportarmos as provações, no tempo que estamos aqui nessa vida, do que ser um instrumento de purificação, do que suportar o sofrimento lá no lago de enxofre, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o evangelho de Deus. Continuando. Nosso último ponto agora, que é sobre o versículo 9. Então, versículo 9 do texto ainda do capítulo 4 de 1 Pedro. Versículo 9 não, versículo 19, perdão. Entreguem-se a Deus, entreguem-se a Deus. E o versículo 19, ele diz o seguinte. Versículo 19 do capítulo 4 de 1 Pedro. Ele diz o seguinte: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aqueles que padecem fazendo a vontade de Deus, rendam-se a Ele, entreguem tudo nas suas mãos. Continue fazendo bem, continue caminhando, fazendo o certo, decida fazer aquilo que é certo. Como eu acabei de mencionar, independente daquilo que você tem passado, das provações que você tem vivido, continue andando, continue marchando, continue fazendo o que é certo. Olha aqui conosco também, pastor Eudes Tavares. Ô, glória! Olha que eu vou cantar uma música para você, hein, pastor? Uma semente não morre jamais. Lembrou? Grande abraço, pastor querido, lá da Paraíba. Deus abençoe vocês, viu? Irmão da irmã Neide, da nossa querida Neidinha. Então, vamos caminhar agora para a nossa conclusão aqui. Lembrando sempre que as nossas vidas e tudo aquilo que nós realizamos precisa estar em acordo com a vontade de Deus. Pedro encerra o seu ensino sobre o sofrimento, quando ele cita aqui, no sofrimento, o verbo encomendar, ou seja, é um termo que significa depositar, depósito total, né? Depositar a confiança total no Senhor. E é nele que você deve confiar em todo o tempo. Deposite total confiança nele. Certamente você não se decepcionará. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não há decepção. A Bíblia diz que tudo que ele faz é bom e é perfeito. Amém? Graças a Deus. Olha lá o pastor Eudes. Se lembrou da minha música, né, pastor? Tudo bem que eu, para cantar, falei que lá na igreja, quando eu começo a louvar Jesus, tem que todo mundo sair de perto, hein? Mas valeu a intenção, viu? A intenção do coração. Família muito preciosa. Continuando, então. Eu devo entregar ou encomendar ao meu Deus fiel tudo aquilo que eu tenho vivido. Tudo aquilo que você tem vivenciado aqui na terra. Porque os ganhos materiais deste mundo não adiantam nada se você perder a sua alma, se nós perdermos a nossa alma. Lucas 9:25. No sofrimento devemos olhar mais para a proteção da nossa alma do que para a preservação do nosso corpo. Nós precisamos focar mais na nossa alma, nós precisamos nos alimentar
das coisas espirituais, nos encher das coisas grandes do Senhor, porque é isso que nos sustenta e nós precisamos cuidar do nosso espírito. Hoje nós temos visto as pessoas focadas muito no físico, se esquecendo do espiritual, lembrando que a nossa vida é eterna. Devemos cuidar do nosso espírito. Irmã Ellen citou aqui, devemos prosseguir para o nosso alvo, Jesus Cristo. O mundo oferece atalhos, mas Jesus é o único caminho, a única verdade. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Exatamente. Ele é o caminho, a verdade. Não existe outro, né? O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Aleluia. Irmã Cida também aqui conosco. Caiu a minha conexão aqui do notebook, mas a conexão do celular tá tudo bem. Vamos continuar aqui. Deixa eu só passar ele aqui pro pastor acertar para mim. E prosseguindo já para o final. O Senhor é aquele que supre fielmente as nossas necessidades. E como cristão, eu preciso buscar praticar o bem. O cristão sofre por obediência e prática da palavra de Deus. É aquilo que eu disse lá no início, quando você decide fazer a vontade de Deus, os desafios são muitos, as lutas são grandes, mas o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Não devemos nos cansar de fazer o bem, não cesse de fazer o bem, não cesse de ajudar, não cesse de trazer um pedaço de pão para quem está faminto, de fazer uma oração em prol de alguém, não cesse de visitar as pessoas quando nos é permitido, mas que você possa ligar, que você possa enviar uma mensagem de ânimo. Então, que haja preocupação em nós com o outro. Irmã Cida também, né, minha querida? Chegando correndo aí do trabalho. A paz, minha querida. Deus abençoe você, viu? Bom tê-la aqui conosco. Então, não cesse de fazer o bem. E resumindo, sofrer como cristão é um privilégio que deve ser esperado e valorizado. Você está passando por provas? Você é um cristão. Você está incomodando o inimigo. Satanás está muito bravo com as atitudes que você tem tido em relação ao reino de Deus, priorizando as coisas do Senhor. Continue fazendo a vontade do Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Sofra pacientemente, entregando-se a Deus e praticando o bem. Amém? Glória a Deus. Sofra pacientemente, ou seja, espere no Senhor, tenha paciência, continue fazendo o bem, esperando nele a resposta de todas as coisas. Irmã Ellen, uma coisa peço ao Senhor, de buscar que os meus pés estejam na sua casa para sempre. Amém, glória a Deus, isso é o mais importante. É estarmos juntos na casa dele, é estarmos juntos congregando, é estarmos juntos em oração uns pelos outros. E como eu já disse antes, chorando com os que choram, rindo com os que riem, porque às vezes a gente já não tem nem para rir, quanto mais para chorar alguém perto. Então que possamos nos juntar como povo, que esse tempo todo que a gente tem passado aí de grandes turbulências e tribulações, seja para o nosso crescimento, para que possamos ser mais maduros na fé, a imaturidade que o Senhor tem arrancado de nós em todo tempo é importante demais. Precisamos entender que nós estamos sempre em tempos de guerra, precisamos lutar para que a vontade do Senhor prevaleça, para que o Senhor cumpra a vontade dele em nós. E para isso, quando ele cumpre a vontade dele em nós, a nossa vontade precisa ser destronada, né? A vontade do homem. Deus precisa estar no centro das nossas vontades. Glória a Deus. Vamos agora passar para a nossa oração, a nossa lista de oração. E não sei se veio algum pedido de oração. Tem alguma coisa, pastor? Não. Vamos neste momento orar ao Senhor. Irmã Rita colocando aqui, vaso quebrado nas mãos do oleiro. Aleluia. É Deus moldando sempre, né?
Deus nos fazendo de novo. Nós precisamos permitir que Ele amasse o barro, trabalhe o barro novamente para fazer o vaso que esteja de acordo com o querer dEle. Glória a Deus. Nós vamos neste momento orar, lembrando que na próxima quarta nossa live retoma no seu horário normal, às 19 horas, às quartas, 19 horas. Não sei se houve pelo que eu vi, muitas pessoas não conseguiram entrar hoje por conta do trabalho, mas na quarta-feira às 19 nós estaremos aqui. Se você está trabalhando e não consegue nesse horário, nossa palavra fica sempre no Facebook, PRA Odila Carvalho. Você vai encontrar a palavra ali, você pode depois assistir, compartilhar com outros. Temos também o nosso canal no YouTube, Pastores Odila e Juarez. Se você puder, entre ali, se inscreva no nosso canal, tem a palavra ali que nós usamos na pandemia, mais por volta de 40 ministrações para casais, e também as escolas bíblicas e os cultos que fizemos na pandemia estão ali na íntegra no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, faça o favor, tá bom? Nos ajude aí a compartilhar da palavra de Deus. Nós precisamos de um número bem mais alto do que nós temos ali para poder fazer as lives direto pelo YouTube. Então, é muito mais fácil quando é assim de alcançar as pessoas. Então, se você puder, se inscreva lá depois, no nosso canal, Pastores Odila e Juarez. Tem alguns pedidos de oração aqui. Irmã Ellen, querida, foi uma bênção também ter você aqui conosco, a Carla, cada um de vocês, viu? Agora nós vamos orar pelos pedidos e também por cada um que está conosco nesta tarde. Temos aqui uma lista grande de pessoas em tratamento de câncer, como Maurício, o Júnior, a Elza, Jai, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Aparecida, Carlos Alberto, Sônia, Sandra, Letícia, Iracema, Maria de Fátima, Helena, Antônio, Silvia, José Eduardo. Amém, querida? Amém. Você também, viu? Bom tê-la aqui conosco. Seu irmão Ney. Ok, já vou colocar aqui em oração. Ele é alguma enfermidade? Não sei se é enfermidade, porque a gente já deixa meio especificado aqui. Bênção também para nós. Estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus sempre é muito bom, né? E proveitoso, certamente. Bom, continuamos então a nossa lista. Ellen, depois você só me responde, por favor, tá? Se é por enfermidade. Porque a gente tem uma lista do Covid e uma lista de enfermidades. Na realidade, a nossa lista do Covid, olha aqui para vocês verem. Estão vendo? Nós tínhamos uma lista, nós chegamos a 58 pessoas. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Então vamos continuar aqui. Alguns casais em dificuldades, como Bruna, para ela, pelo casamento dela, né? Bruna, a Lúcia, a Isabel, José e Roseli. Então esses são os casais também com alguns problemas no relacionamento. Depois, também pelas pessoas Lia, Léo, Rogério, Celso, João, vó Ana e vó Luzia, Isabelle, que é uma moça de 20 anos que teve um AVC. Ok, Ellen, já vi aqui, tá? A Isabelle teve um AVC, ela tem 20 anos e está indo hospitalizada e está com o lado esquerdo dela sem movimento, as pernas e os braços. Então, queria que vocês nos ajudassem em oração. Ela já consegue se alimentar, falar normal, mas a situação foi bem séria e ela está fazendo alguns procedimentos, alguns exames para entrar com fisioterapia. Oremos para que ela retome os seus movimentos. Muito importante, com 20 anos ela teve um AVC. Bem-vinda, minha amiga Wanda, também aqui conosco. Bom ter você aqui, querida. Então, vamos lá. Oremos pela Isabelle também.
Oscar, que está em estado vegetativo, Terezinha também, o André e a Cida pelo relacionamento, eles estão iniciando a caminhada na fé, a Val pela saúde, a Milena pela vida espiritual, que Deus fortaleça a Milena, pela mãe Ângela, a pastora Ana, que também necessita de um fígado para um transplante, a Daiane, que está prestes a ter bebê, que estava com um quadro meio de risco, a irmã Edna, que pede oração pela família, Carlos Eduardo, eu quero até compartilhar que Carlos Eduardo foi um caso muito grave, de um problema muito sério, e no cérebro, inclusive, por um acidente que ele sofreu, e hoje ele já está em casa, de alta, graças a Deus por isso. Então é muita alegria poder compartilhar disso, e a gente vê o trabalhar de Deus. Muitas pessoas oraram pela vida do Carlos Eduardo, muitas pessoas. Ele teve, assim, na UTI, em coma, e assim, o médico disse que ele estava em fase terminal. Mas quando o médico diz que não tem mais o que fazer, é onde Deus fala, peraí, vocês não conseguem mais, então agora sou eu. Porque o milagre sou eu quem faço. Sobrenatural só eu que posso fazer. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a irmã Edna pedindo pela Cícera, né? Que é a amiga que teve um AVC, é a vizinha dela, que teve um AVC. Cícera, ok? Eu vi aqui já. Deixa eu ver quem mais. Tá, continuando então com a nossa lista aqui. E glorificando a Deus pelo Carlos Eduardo também. O Luiz, que pede por emprego. A Jaqueline, que está grávida de 2 meninos. Então a Jaqueline está grávida de gêmeos, que Deus esteja sustentando ela. Teve um probleminha no início da gestação. E a Viviane, que também está grávida de 8 meses, que teve também pressão alta, que Deus continue sustentando ela. A Ângela, que teve um AVC, estava na UTI. A Marcelinha, que fez 30 dias ontem. Essa criança é um milagre também de Deus. Ela nasceu com, acho que 1,5 kg, eu não tenho certeza, tá? 1,5 kg por volta disso. E hoje está com 2 quilos. Eu mandei para alguém aí, acho que 2,1 kg, 2,4 kg, alguma coisa assim. Já recebi uma foto dela hoje, parece uma mocinha, tá muito linda. Então, um milagre na vida também da Marcelinha. Glória a Deus por isso. E que Deus fortaleça os pais também, porque as lutas têm sido grandes. Agora que ela fez 30 dias de vida, ela nasceu com 6 meses. A Thalita Murilo e o Bernardo também, para que Deus esteja trazendo eles de volta para a casa do Senhor, são levitas, que Deus fortaleça a fé de cada um deles, dos familiares. A Adriana, que está planejando aí um trabalho próprio, que Deus esteja guardando a sua vida, abrindo portas para ela, e que Deus esteja ali direcionando o trabalho da Adriana. A Wanda está pela recuperação de Zauri do Covid. Ok. Zauri é homem, né? É porque eu nunca vi esse nome diferente. Já coloquei ele aqui na nossa lista, tá? Zauri Soares. Ok. Continuando aqui então, também pelo Ney, da libertação, né? O Ney, irmão da nossa irmã que está aqui conosco também, da Ellen. Então, para que o Senhor esteja libertando ele, abrindo o entendimento dele, resgatando ele. Afinal de contas, nós sabemos que Deus tem promessas para toda a nossa família. Então, em nome de Jesus, o Ney também pertence ao Senhor. A Cícera, que teve um AVC, e que Deus esteja também restaurando a sua vida e saúde. E agora, pela vida do Zauri, que está em recuperação do Covid. Só queria pedir que vocês, quando tivessem notícias, fossem nos repassando, porque a gente tem pessoas que oram aqui por essa lista e nós vamos sempre atualizando, tá bom? Tem pessoas que depois não nos dão retorno, a gente não sabe se está no hospital, se está bem, o que aconteceu.
Então é importante ter informação dessas pessoas. Eu te convido a orar neste momento junto comigo, colocando diante do Senhor a cada uma dessas vidas e cada causa aqui apresentada. Senhor Deus, querido Pai, nós colocamos diante da sua presença, Deus querido, a cada uma dessas pessoas, a cada nome aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece claramente cada um. O Senhor sabe da dor de cada um, das dificuldades que cada um tem vivido. E eu sei principalmente que o Senhor é aquele que tem sustentado essas vidas, Pai. Nós, em nome de Jesus, aqui reunidos, Senhor, oramos para que o Senhor venha sobre eles, tomando as suas vidas neste momento, colocando a sua mão sobre eles. Ó Deus poderoso, que o Senhor venha trazendo cura, derramando o bálsamo da cura sobre cada um, tomando cada causa, cada situação. Ó Deus amado, que o Senhor venha, Senhor, operando o milagre do Senhor sobre eles. Só o Senhor é Deus, Pai. Nós sabemos que o Senhor age onde o homem não consegue, que o Senhor opera onde o homem não consegue tocar, não consegue chegar. O Senhor é soberano sobre cada vida, sobre cada causa. Nós sabemos que cada um é um sonho do seu coração e que o Senhor sonhou com cada um de nós. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, por cada uma dessas pessoas agora, por cada um que tem vivido os seus momentos de dor, os seus momentos de dificuldades no casamento, os seus momentos de enfermidade, os seus momentos de dependência química. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia dessas vidas agora, alcança esses corações, derrama sobre eles uma unção de cura nesta tarde, que o Espírito Santo de Deus possa visitar esses corações, possa trazer paz, que em meio a todo esse sofrimento, a todo esse tempo de dificuldade, eles possam ser renovados por Ti em todo o tempo, e que nós sabemos que essas lutas, Senhor, nos amadurece, nos fortalece, que eles possam saber que o Senhor é aquele que se faz presente em todas as suas vidas, é aquele que sustenta, é aquele que toma no colo quando nós não podemos andar. Ó Deus, que o Senhor venha tomar cada causa nas suas mãos, que o Senhor venha, ó Deus, agindo no meio de cada um, que o Senhor venha, Senhor, operando. Nós já te agradecemos por tantos milagres compartilhados aqui. Ó Deus poderoso, quanto nós somos gratos a Ti, Pai, por tantas vidas restauradas no Covid, quantas orações, quantas pessoas desesperadas aqui pedindo oração, quantas pessoas clamando junto conosco aqui, mas principalmente quanto pudemos compartilhar do Seu milagre, Deus. Obrigada, Deus poderoso. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos ama, é o Pai de cada um de nós, é aquele que tem sempre um cuidado especial dispensado a cada um de nós. Eu te louvo, Deus, por isso, porque em meio a tantos desafios, nós podemos ver a sua mão nos segurando, nos sustentando, nos colocando de pé, dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, aquele que faz forte o fraco, que renova as forças daquele que está cansado, sem vigor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti por cada uma dessas vidas, Pai, já crendo no milagre do Senhor sobre elas. Também oramos, ó Deus amado, por cada um que está conosco nesta live. Toca, Senhor, em cada lar, em cada família aqui representada. Pai, que o Senhor possa visitar os corações, que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada um deles, derramando da Tua paz sobre os lares, saúde, trazendo refrigério, ó Deus, trazendo libertação sobre as famílias, trazendo cura, restauração, perdão. Ó Pai, que cada um possa aprender a liberar no reino espiritual, perdoando o outro. Em nome de Jesus, abençoa o lar desses queridos que estão conosco. Abençoa também aqueles amados que não puderam estar na live hoje por conta do horário. Visita as famílias e os lares de cada um. Ó Deus amado, oramos ainda pela nossa nação. Senhor Deus, toma a nossa nação em todos os pontos, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor venha tocar no povo brasileiro, estejam onde estiver. Que o Senhor venha alcançar a nossa nação. Pai, que o Senhor venha agir na nossa nação. Que o Senhor venha destronar toda a ação do inimigo, todo o poder das trevas, toda a ganância humana, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido o Teu agir.
que haja, Senhor, rendição dos governantes, rendição a Ti, Pai, sem competição, que haja rendição olhando para o Senhor como aquele que é perfeito, somente o Senhor é, que os homens e as pessoas que estão ali no governo da nossa nação, que cada governante seja tocado pelo Teu poder, que haja ali, Senhor, humildade nos corações para reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Ó Deus, que nós possamos também como cristãos clamar pela nossa nação. Não é tempo de competição, não é tempo de distrair a nossa mente com críticas, com apontamentos de falha, é tempo de clamar misericórdia no nosso país, Senhor. Precisamos atentar para isso, para interceder pela nossa nação, porque sabemos, ó Pai, que aqueles que estão ali foi por permissão do Senhor. Senhor, que o Senhor venha capacitá-los, Senhor. Arranca a raiz do mal, daqueles que têm feito, Senhor, a sua própria vontade, daqueles que têm buscado agradar ao seu próprio querer. Em nome de Jesus, Senhor, opera o Teu poder sobre a nossa nação. Nós abençoamos a nossa nação, no nome precioso do Senhor. Queremos também abençoar os profissionais da saúde que tanto têm atuado, que o Senhor venha tomar as suas vidas, continue sustentando, guardando, concedendo a eles saúde, guardando as famílias de cada um, que haja, Senhor, no coração deles a cada dia disposição em fazer o seu melhor e continuar se doando pela vida do outro. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada profissional da saúde. Ajude o Senhor na condução dos enfermos, dos doentes, Pai, em nome de Jesus. Não só do Covid, mas de todas as áreas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Graças a Deus. Eu quero agradecer pela sua presença. E fica aqui o nosso convite, estamos com o nosso culto aos domingos, às 9 horas da manhã, no bairro Copelotes, na rua Aurora Frediano de Camargo, 180. Nossos cultos acontecendo então às 9 da manhã, Igreja Batista Filadélfia. E que o Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa. Obrigada por vocês que estiveram conosco. Deus abençoe. Até a próxima quarta, 19 horas.